Bem, vamos agradecer ao professor Marcelo Aidar pela disponibilidade de participar aqui conosco. É a primeira reunião de 2022. O tema é gestão de clínicas médicas e o professor Aidar vai considerar os seguintes subtemas: iniciando a clínica como um negócio, o médico no papel de empreendedor, definição dos processos para a operação da clínica, questões tributárias e financeiras da clínica médica. Vou apresentar a síntese do currículo, que a síntese extensa do professor Marcelo Aidar, começando com a participação dele aqui no Hospital das Clínicas, na Superintendência do HC, no período 2003-2007, onde ele foi assessor da superintendência do professor José Manuel, e ele criou, nessa ocasião, o Núcleo de Planejamento e Gestão do HC-FMUSP. O professor Marcelo Aidar é mestre e doutor em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, tem especialização no Advanced Program in International Management and Marketing pela Copenhagen Business School, é professor de graduação e pós-graduação da FGV, da Escola de Administração da FGV, é coordenador adjunto do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da FGV, é coordenador do curso de Gestão de Clínicas Médicas e do MBA Formação Executiva em Gestão em Saúde da FGV. Publicou inúmeros livros sobre o tema, e o professor Aidar foi uma indicação do presidente da MB, professor José Luiz Gomes do Amaral, um grande amigo que recomendou o professor Aidar. E para nossa surpresa e satisfação, o professor já trabalhou aqui na superintendência do HC, conhece bem a nossa estrutura e também o PROASA, onde ele teve que participar também. Então, professor Marcelo, é um prazer muito grande e a palavra é sua, por favor. Ok, muito obrigado pela apresentação novamente e muito bom estar com vocês. Eu conheço assim muitos de vocês aqui de nome, mas eu não tive a oportunidade ainda de estar próximo, né? Na verdade, quem me colocou em contato com a saúde foi o próprio HC, né? Eu era vamos dizer, mais um especialista em gestão e estratégia. Até 2002, já dava aula na FGV, me convidaram para assessorar aqui a superintendência, porque o professor José Manuel também era professor da GV, professor Rainer Burmester, e aí eu comecei a ter contato com a saúde. Então, o HC que me introduziu na saúde e nunca mais saí, né? Inclusive, atualmente, hoje eu passei a dar mais aulas na área de gestão de saúde da FGV por conta dessa experiência. Tive a oportunidade de fazer planejamento estratégico aqui do INCOR, do INRAD, Instituto de Radiologia, do ICESP. Então, fiz o planejamento estratégico de alguns institutos aqui do HC, né? E admiro muito, eu gosto muito do HC. O HC, para mim, também foi uma escola, especialmente na parte de saúde. E nos últimos anos, 5, 6 anos, eu tenho focado mais nesse assunto que eu vou falar para vocês hoje, que é a parte de gestão de clínicas médicas. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver. Eu estou muito mais acostumado com o Zoom do que com o Google aqui Meet, mas vamos lá. Ali no rodapé, doutor, tem uma... Não, já vi. Não sei se eu coloco a tela inteira ou uma janela. Eu vou pôr a tela inteira, que eu acho que fica melhor. Perfeito. Eu vi aqui, tá. Vocês continuaram. Vocês estão me vendo? Estão vendo minha tela? Tá ótimo. Então vamos lá. Estão vendo bem minha tela, né? Perfeitamente, doutor. Tá ótimo. Se quiserem me interromper, não façam cerimônia, por favor, tá? Eu preparei realmente de falar em torno de uns 40 minutos, pouco mais, talvez, mas também eu não tenho nenhum problema em ser interrompido. Fiquem à vontade, totalmente à vontade. Então, eu sou o professor Marcelo Aidar, o professor Baracá já me apresentou, né?
Aqui tem meu e-mail, se vocês desejarem entrar em contato, fiquem à vontade. Como o professor Maracá colocou, eu vou falar hoje sobre esses 4 tópicos. Eu já entendi que a semana que vem vocês têm marketing em saúde. Aí eu vou passar rapidamente, eu não vou aprofundar, porque eu acho que tem uma questão importante do marketing na clínica médica. Eu dei 2 ou 3 slides no meio, porque mais ou menos isso é o meu programa, que eu desenvolvo, na verdade, 64 horas, na verdade, na FGV, o curso de curta duração, que a gente faz formação executiva em clínicas médicas. Né? Eu tenho também um dos últimos livros que eu escrevi, que foi Planejamento Estratégico e Competitividade na Saúde, pela Saraiva, e que ali também tem alguns exemplos ali, se bem que ali não é tão focado em clínica, né? Eu estou lançando um agora mais focado em clínica. E, bom, basicamente nós vamos passar por esses tópicos, iniciando e repensando a clínica, falar de empreendedorismo, vou falar bem rapidamente de marketing, porque eu já sei que vocês vão ter uma palestra só sobre isso, processos, pessoas e questões legais e a parte financeira. Um dos primeiros pontos que nós vamos falar é repensando o modelo de negócio da clínica. Tá? Eu gosto de começar com uma questão que eu acho muito importante. Não sei quantos de vocês têm essa percepção, né? A profissão médica, né? Um certo sacerdócio. A gente brinca, negócio ou sacerdócio, né? Então, é curioso que o médico, às vezes, não entende que, quando ele está começando a clínica dele, ele é um empreendedor. Eu sou professor de empreendedorismo e eu acho curioso alguns médicos falarem, nossa, mas nós também temos que empreender com muita frequência. Eu diria, o médico tem que empreender muito mais do que qualquer outro profissional que eu conheço. Aliás, mais do que um administrador. Eu levantei algumas estatísticas de médico na demografia médica do CFM. O médico é absurdo o número de médicos que têm a sua clínica própria. Ao abrir sua clínica, você está empreendendo. Assim, na minha estimativa grosseira, e daqui a pouco eu vou justificar isso, quase 40% dos médicos abrem uma clínica. Se você pegar administrador, quantos administradores abrem o seu próprio negócio? Muito menos que isso. Aliás, qualquer outra profissão, acredito que não chegue a ser um número tão elevado. Portanto, o médico ele acaba tendo que ser um empreendedor. E ele acaba sendo um empreendedor sem ter sido, muitas vezes, preparado para isso, né? Menos preparado do que muitas outras profissões, porque a formação é muito médica, né? Muito técnica, específica na sua área de atuação. Apesar de que isso a gente vê que está mudando, né? Eu dou aula no mestrado profissional em gestão de saúde e tenho muitos alunos que têm se interessado por esse assunto, né? Do médico como empreendedor. Então, tem algumas pesquisas já começando a surgir nesse sentido aqui também. Eu gosto também de um ponto de reflexão, que eu acho muito interessante. Alguns médicos, quando eu coloco esse ponto, não imaginam essa questão, né? Por exemplo, a taxa de mortalidade infantil, né, de negócios é muito elevada. Não sei se vocês talvez não acompanhem esse indicador, mas em torno de 1/4 das empresas que são criadas, 1/4, elas desaparecem depois de 2 anos. Com a pandemia deve ter piorado muito esse cenário, né? E tem alguns fatores que explicam por que eu tenho procurado muito nos meus estudos entender esse fenômeno. Por que tantas empresas, né, pensar 1/4 das empresas encerra suas atividades depois do 2º ano? Por que isso ocorre, né? O que falta a elas? Falta preparo, de uma forma geral. Eu tenho uma teoria, não é a minha teoria, mas a gente tem um estudo que diz o seguinte: quanto mais diferenciado é o seu negócio, mais tem barreiras de entrada, tá certo? Se eu sou, por exemplo, um ginecologista com alto grau de especialização, é de se supor que exigiu muito tempo, muito conhecimento, exigiu algum investimento para abrir uma clínica, seria de se supor
que a sobrevivência ou a mortalidade desse negócio fosse menor do que na maioria dos negócios, porque é um negócio já mais especializado. Aliás, eu diria que a mortalidade de qualquer clínica deveria ser menor do que qualquer outro negócio. Por quê? Porque abrir um delivery, um restaurante, um barzinho, com pouco investimento, pouco conhecimento, é um mercado que não é regulamentado, é um mercado que não tem barreira. Negócio que não tem barreira, as chances de sobreviver são menores, porque você vai ter muitos entrantes, muitos competidores. É só olhar restaurantes e bares, né? A gente vê que muitos deles quebram, e quebram rápido, porque tem muita invasão, tem muita concorrência. Na área médica, isso deveria ser menor. No entanto, qual foi a minha surpresa? Esse dado é o antigo, mas é o mais recente que eu tenho do Sebrae. Eu falei, será que o Sebrae ele tem uma mortalidade por setor, né? E a minha surpresa, embora as clínicas médicas sejam os que mais, na área de saúde, o que tem maior sobrevivência, também é alta mortalidade. Não é tão diferente do que o outro cenário que eu estava apontando. 76% mantém aberta e quase um quarto ela fecha depois dos 2 primeiros anos, né? Então, a gente tem que entender o que está acontecendo com esse setor. Por exemplo, atividade de fisioterapia, quase metade fecha depois dos 2 primeiros anos. Por quê? Menos especializado, tem menos barreira, né? Tem menos barreira de entrada, tem mais, com certeza, tem muito mais fisioterapeutas entrando, a formação ela é mais rápida, você talvez tenha menos regulamentação do que uma atividade médica e tudo. Então, isso daqui faz também com que você tenha uma grande mortalidade. Aliás, eu vi um estudo recentemente de que nas áreas de saúde, a grande maioria, tirando médicos, né, tirando médicos e enfermeiros também, a grande maioria muda de especialização. O período que eu fiquei aqui no HC, eu criei o núcleo de planejamento e gestão, me chamava a atenção a quantidade de terapeuta ocupacional, físio e outras formações de saúde que queriam vir fazer PROASA, de certa maneira mudar o foco um pouco mais para a gestão do que para a atividade de saúde que eles foram formados. E eu gosto de trazer aqui na palestra um pouco da visão do mercado médico, né? Eu vou passar rápido por isso, tá? Isso aqui tem um material muito interessante, quem não conhece, vale a pena, né? Tem agora já a demografia médica do Brasil 2020, do CFM. Agora quem está fazendo é a USP, é vocês mesmos, na USP, que é a Faculdade de Medicina, com o CFM. Não é mais o CREMESP, esse último. Mas tem algumas conclusões que vocês já sabem, né, com certeza. A grande concentração territorial dos médicos, os médicos muito jovens agora, porque a profissão médica está crescendo muito rapidamente, eles estão se tornando mais especialistas, nós vamos ver por que isso, né, também. E como sempre, o médico sempre teve muitos vínculos. Aliás, eu acho que isso ajuda a explicar por que tantas clínicas médicas, embora eu esperasse uma sobrevivência maior de clínicas, eu não acho que elas quebram, por exemplo, como o bar e restaurante. Elas quebram no sentido de que o profissional interrompe sua atividade provavelmente para fazer outras coisas, porque ele nunca tem um único vínculo. O médico tem muitos vínculos. Então, isso ajuda a explicar se em algum momento ele percebe que a clínica não está indo bem, ele abandona o seu vínculo de clínica e vai para outros, né? A gente percebe, se a gente olhar historicamente, que o número de médicos com 1 ou 2 ou 3 especializações está cada vez maior, e vocês sabem com certeza que a área de vocês é uma das mais procuradas, né? Acho que eu até estava olhando ontem no estudo, acho que é 7,7% dos médicos optam por GO, né? O que não quer dizer que o mercado é saturado, quer dizer que também precisa mais de GO, né? Assim como pediatria e ginecologia são
atividades que eu diria que tem uma recorrência maior. Aliás, investidores adoram negócios com recorrência. O que quer dizer recorrência? Ortopedista lá que cuida de fratura não tem recorrência. O cara quebrou a perna, eu consertei a perna, não tem recorrência. Do ponto de vista de recorrência, o ginecologista tem uma recorrência, né? É claro que depende da especialidade. Eu não sou nenhum expert aqui, como vocês podem ver no assunto, mas aqueles que fazem consulta, acompanhamento da saúde feminina, eles vão, com certeza, ter uma grande recorrência, assim como o pediatra. Até mais do que o pediatra, porque a criança vira adulto, né? A mulher é sempre mulher. Uma coisa interessante, que uma das pesquisas de um aluno meu estava querendo, do orientando meu estava querendo ver, ele era inclusive da Associação Paulista de Medicina, lá que ele trabalha no marketing, na APM, junto com o Dr. Zé Luiz. Ele estava querendo justamente aprofundar um pouco mais a questão de por que os médicos buscam cada vez mais especialização. A resposta pode parecer óbvia, mas não, e mais de uma especialização. Esse é um assunto que eu tenho procurado aprofundar. Porque, e aí eu trago um pouco do cenário de negócios, né? Eles estão procurando ter mais de uma especialização porque eles querem diversificar suas atividades, né? Ou porque eles querem se super especializar, quer dizer, se super aprofundar. E essas pesquisas mostram que eles querem mais se super especializar do que diversificar, né? Até porque diversificação é muito arriscado em mercado muito competitivo. Eu não vou, se eu sou tenho 2, 3, 4 especialidades muito distintas, eu acabo, quem quer ser tudo não é nada, né? Eu acabo não tendo um posicionamento claro no mercado. Esse é um ponto muito importante. Então, a gente chega um pouco a essa questão, especialmente em grandes centros urbanos, né? Eu gosto desse slide, eu brinco com esse slide aqui nos cursos de clínica médica, né? Você não pode querer ser um restaurante vegetariano. Restaurante vegetariano, servimos frango, peixes e carnes, né? O que vai acontecer, né? Eu estou mal posicionado, eu não estou conseguindo me diferenciar no que eu sou, né? Então, e pode eventualmente acontecer com alguns médicos que acabam se tornando um pouco generalista demais. Tem espaço para eles? Tem. Fazer um pouco de tudo. Tem espaço. Talvez, inclusive, as formações. Tem um amigo que eu vou mencionar aqui, ele dá aula comigo também, ele é otorrino. E ele fala, poxa, eu sou um otorrino que cuido de nariz, cuido de ouvido, implante coclear e tudo. Hoje, os caras que estão se formando, eles não são mais assim. Ou ele é nariz, ou ele é ouvido. Não dá para você ter um otorrino que cuida de tudo, entendeu? Então, não sei como é que vocês são, especialmente na área que vocês atuam, que eu vejo que vocês têm uma formação muito acadêmica, muito forte também. Provavelmente vocês tiveram que se especializar e talvez isso também tenha ocorrido na clínica. A estratégia de diferenciação na clínica é muito interessante, especialmente em mercados que são muito competitivos. Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Tudo jóia? Posso continuar? Tá. Pode sim, está muito bom, viu? Está ótimo. Obrigado. Então o que a gente vê é que o estudo, aqui continuando no estudo CREMESP, você tem uma distribuição muito grande, a gente já sabe disso, na região sul e sudeste, mas muito grande na capital. Por que isso aqui é relevante aqui? Porque em mercados competitivos isso funciona para qualquer negócio, na área médica não é diferente. Mercado muito competitivo exige diferenciação, é claro. Eu vou ter que ser um super especialista nisso, naquilo, naquele mercado muito competitivo. Eu digo assim, se você quiser ser um médico lá, obviamente, para o mercado menos competitivo, com menos concentração, é claro que você pode parecer um pouco mais com essa clínica que eu falei, servimos de tudo, fazemos um pouco de tudo, vai ter mais mercado. Mas cuidado, como a maioria está concentrada aqui, essa estratégia é extremamente arriscada.
né? E isso só tende a piorar, né? Só tende a piorar. Se a gente olha os gráficos de crescimento da população médica, né? Vocês conhecem bem isso, né? Às vezes até a gente questiona a qualidade dos cursos que vão abrindo de medicina, mas estão abrindo muitos cursos, estão jogando muitos médicos na área, em todas as especialidades, né? E generalistas no primeiro momento, mas depois eles vão virar especialistas. E é claro que nesse momento um diploma de USP e tudo é super diferencial, né? Porque vai ser mais e mais importante a origem da escola, né? Porque a gente tem ouvido muito essa questão de onde eles estão vindo. Então, usar isso no marketing e tudo, porque não adianta você ser bom, você tem que mostrar que você é bom. E você tem que, se você não divulgar isso, né, o mercado, o cliente pode não perceber, né, a diferença. E aí vocês realmente, os planos de saúde nem sempre reconhecem isso. Quem atende plano de saúde que o diga, né? Então, ele não vai querer saber disso. E o plano de saúde é também um cliente, né? Então, vamos imaginar aqui. A gente já tá, eu não vou passar muito por isso. Isso aqui só está mostrando o seguinte, que a razão médica por habitante está crescendo muito porque a população médica cresce muito mais do que a população em geral. Então, obviamente, a taxa de médico por habitante tende a crescer. Em alguns centros já chega até mais do que em países muito desenvolvidos, né? Então, isso só reforça o que eu venho falando, tá? Aqui está, de novo, mostrando a mesma coisa, a quantidade de médicos que entram versus que saem do mercado. Então, o mercado está se tornando muito competitivo e a previsão é que se torne cada vez mais aqui. Outra curiosidade, que eu acho que também impacta, eu agora não lembro de cabeça, mas eu acho que impacta muito a especialidade de vocês, né? Olha a pirâmide etária, né? Lado direito são as mulheres, lado esquerdo os homens. A pirâmide etária dos médicos, da população médica em geral. Médicos cada vez mais jovens, consequência dessa grande entrada de médicos no mercado, e médicos cada vez mais mulheres, já representam 57% dos novos em 2017. É uma profissão que está virando para uma profissão mais feminina, né? A profissão de médico, no geral. Imagino que isso eu precisaria olhar com profundidade e esteja impactando mais ainda a ginecologia, né? Que eu acho que já tem mulher, mas eu não me lembro de cabeça. Não é tão desequilibrado na ginecologia. Então, no GO. Então, mas de qualquer maneira, há uma tendência. Por que isso é importante? Porque o sexo, de alguma maneira, o gênero, né? De alguma maneira, ele vai também determinar a busca por determinadas especialidades, e GO, inclusive, né? Esse gráfico, isso aqui é um dado que me impacta, que eu acho muito interessante, né? Muitos médicos, eles trabalham em consultório, 60%. Essa foi a conta que eu fiz. 60% dos médicos, aliás, eu até fiz conta errada, 60 de 60, acho que dá 36%, quase 40%. Porque 60% trabalham em consultório. Desses, não é isso mesmo, 60% trabalham em consultório, quase 70% têm o seu próprio consultório. Por isso que eu cheguei naquele número. Se eu fizer 60 vezes 70, dá 41, 42, dá quase que eu poderia afirmar que em torno de 40% dos médicos abre seu próprio consultório, né? Isso aqui eu estou me baseando um pouco nesses dados de demografia médica 2015, esse aqui, tá? Então é isso, né? O médico, ele é um empreendedor, ele acaba tendo que ser, especialmente aquele médico que abre seu próprio negócio. O problema é que ele não tem preparo para isso, e, vamos dizer, atitude. Eu vou dizer uma coisa para vocês podem até estranhar aqui. O administrador também não tem preparo para ser empreendedor, para falar a verdade. Eu talvez tenha sido
um dos primeiros professores de empreendedorismo lá, formalmente na FGV, porque a gente não tinha, quando eu me formei na FGV, não tinha aula de empreendedorismo. Porque ninguém imaginava que você ia se formar em administração para ser empreendedor. Até hoje, alguns podem dizer assim, o pai pode falar, pô, você se formou na GV, eu queria que você fosse ser executivo no banco, né? Fosse ser executivo da Nestlé, da Unilever, e não abrir seu negócio. Abrir seu negócio não precisaria ter feito a GV. Então, tem ainda um pouco esse estigma. Então, mesmo lá na GV, a coisa está mudando um pouquinho. Nos últimos anos, a gente tem procurado carregar mais a carga. Tem disciplina obrigatória de experiência empreendedora, antes era só eletiva, enfim. Mas também é isso. Agora, vamos voltar aqui para o médico. Olha a questão do problema da vaga, é uma brincadeira de jornal que a gente fala, como é que você procura empreendedor, né? Vaga empresário, carga horária, 12 ou mais horas por dia, 7 dias por semana, né? O cara tem que atender sábado, domingo de noite, férias não, 13º não, hora extra não, desculpas não, auxílio nulo, né? Essencial saber lidar com pressão, né? Então, esse é um grande desafio que o médico acaba tendo que ter, né? É o grande desafio que o médico acaba tendo que ter. Então, é interessante a gente olhar esse cenário aqui, né? Salário é por resultado sem garantia, você não tem garantia, né? E aí vem os convênios, apertando quem atende plano de saúde, mesmo o particular, né, com menos renda, tá? O médico, às vezes, não está conseguindo melhorar muito o valor do seu honorário e da sua consulta. E, na verdade, eu diria mais, o médico ele tem um problema sério com essa questão do honorário. Esse tem sido um ponto que a gente bate muito, né? Eu já perguntei para alguns médicos, eu gosto, quando eu vou no médico, de conversar com eles, perguntar, e está indo bem a clínica, está lucrativa? Ele fala assim, não, a gente não fala lucro, a gente fala honorário. Eu falo, não, você tem honorário, você tem que ter o lucro aqui da sua clínica, você arriscou, você investiu. Perguntar para um dono de uma clínica se ele tem lucro é quase perguntar se ele está roubando, né? Ele tem essa coisa de sacerdócio. Não, eu tenho meu honorário. Não, honorário tudo bem, todo mundo tem honorário, mas eu quero saber se, além do honorário, a sua clínica está te dando lucro. Então, essa questão, o médico tem dificuldade por uma questão de formação, né? A formação dele, a gente diz, é muito sacerdócio e pouco negócio, né? Então, a gente tem trabalhado um pouco isso também. Só que eu não vou passar muito, que hoje, quando a gente começa a trabalhar, pensando numa clínica, a gente começa a usar uma ferramenta que a gente chama de Canvas, para ele pensar um pouco fora da caixa, perceber que ele tem vários segmentos de mercado, o que ele entrega para cada segmento, mas isso aqui é um grau de detalhe que eu não vou entrar agora. O segundo ponto que eu vou abordar, e eu vou abordar muito rápido esse ponto, porque é o tópico da semana que vem, mas eu preciso falar um pouco disso, porque também tem a ver com a gestão da clínica médica. E eu sei que vocês não estão muito acostumados com essa questão. O marketing aplicado a consultórios e clínicas não é diferente, em essência, de qualquer outro marketing. Quem já fez algum curso de marketing vai saber que a Bíblia, que é o Kotler, né? Tem o famoso 4Ps do marketing. O que é o 4Ps do marketing? Isso aqui é fundamental em qualquer negócio. Preço, praça, promoção e produto. A gente pensa que marketing tem a ver com promoção só. Mas, na verdade, são os 4Ps. Quando a gente fala, o cara é um bom marqueteiro, ele faz um bom marketing, a gente está falando, na verdade, de promoção, é um dos Ps. Ele se promove bem. Mas se ele realmente é um bom marqueteiro, ele também está sabendo lidar bem com o produto. O que é produto dele? Pode ser consulta, outros produtos que ele põe, exames que ele faz relacionado àquela consulta. O serviço dele é o produto, né? Que tipo de serviço, as cirurgias que ele faz, é o produto. Tudo isso aqui está no mix de produto. O médico, vocês têm esse sentimento, vocês sabem trabalhar com isso. Quando você fala assim, a consulta é um produto que não é muito rentável, mas ele gera cirurgia. Ok,
Sabe o que é isso? O marqueteiro vai falar que você está trabalhando bem com o seu market mix, com o seu composto de produto. Você está sabendo que para você vender cirurgia, você precisa fazer uma consulta, tá certo? Então, eu não posso olhar para a consulta sem olhar para a cirurgia, que é outro produto, né? Claro, pessoal, estou sempre falando, vocês podem estar falando, mas e a ética? Você vai indicar uma cirurgia sem precisar? Não. Isso aí não está entrando em questão. Obviamente, a ética tem que estar em tudo isso, mas trabalhar direito com conseguir perceber, né, essa relação, né, quantos consulta, que tipo de exame que gera, que isso aqui é trabalhar bem produto. Saber trabalhar preço. Como que eu me posiciono em relação a preço, né? Eu estou no mercado, isso é muito sério. O médico, ele tem dificuldade de precificar. Por que ele tem dificuldade de precificar? Porque o preço, a gente acha que o preço tem a ver com custo, não tem a ver com custo, o preço tem a ver com o mercado. Entenda seu cliente, entenda seu mercado e depois você precifique. E aí você vai ver, você vai se posicionar a partir do preço. Se eu cobrar uma consulta muito barata, mas eu tiver uma clínica popular bem estruturada, eu posso ter uma clínica tão boa, tão rentável, quanto aquele médico dos Jardins que gasta uma fortuna. Tem um valet de graça, tem... Então, preço também é um composto do marketing. Localização. É claro, não vou abrir uma clínica popular nos Jardins e nem vou abrir uma clínica de luxo na periferia. A praça, a localização tem que estar alinhado. Parece óbvio, mas tem muita clínica errando a mão nisso daqui. A questão também de mudança de paradigma em marketing, né? Os médicos entenderem, acho que aí vem a boa notícia, né? Que eu digo assim, a mudança de paradigma em marketing é um bom negócio para o médico, porque antigamente você tinha, o que o médico tinha a opção de fazer? Não tinha muito como promover. Ele punha um cartaz ali, um outdoor, a gente às vezes vê ainda aqui, cuidando do seu sorriso há 15 anos, né? Um outdoor para o médico numa cidade do interior talvez funcione. Isso é marketing tradicional. O marketing tradicional, nenhum médico vai na televisão, até porque, dependendo do caso, o Conselho Regional de Medicina vai chamar ele e falar que ele não pode, né? Porque tem as regras lá de divulgação médica. Você não pode mercantilizar muito, você não pode divulgar preço, você não pode um monte de coisa. Tem que olhar essas regras que estão lá no CODAME do médico. Mas, independente do que diz o CFM e tudo, o marketing tradicional para médico não é bom, na minha visão, né? O marketing digital funciona muito melhor. E, obviamente, nós não estamos falando de você ser um Felipe Neto, um influencer, mas o marketing digital bem feito para o médico é ótimo, é ótima notícia. Por quê? O marketing digital, redes sociais, Google, Facebook, tudo, tem muito a ver com a pegada do marketing de conteúdo, que a gente chama. Porque o cliente busca informação proativamente. E o que o médico bom faz? O médico bom nada mais é do que um profissional que vende informação. Um ginecologista, se eu tiver um blog, se eu tiver um site instrutivo, com certeza isso vai atrair paciente muito mais do que fazer propaganda de outdoor. É claro que em algumas clínicas populares a propaganda do outdoor pode funcionar, mas vai funcionar muito mais do que o método do marketing tradicional. Precisa trabalhar um pouco isso, né? O inbound marketing. Talvez vocês tenham um pouco disso na semana que vem, né? O marketing de atração, mas que ajuda vocês a pensar em produção de conteúdo relevante, né? Em que vocês sejam achados no Google, em que vocês sejam achados nas redes sociais. E a gente diz que, antes de você iniciar esse marketing, isso aqui é importantíssimo ter um claro posicionamento, saber aonde que eu estou me posicionando. Senão o marketing não funciona. Entender quem são os seus clientes no sentido amplo. Quem usa, quem decide... Opa, aqui está repetido quem usa, desculpa. Quem usa, quem decide, quem paga. Eu acabei repetindo aqui. Quem paga? Quem que é o cliente? É quem usa, quem decide, quem paga. Estou atendendo uma adolescente, ela é meu cliente, mas os pais dela é meu cliente. Eles que estão me escolhendo, quem decidiu foram eles.
Então, eles são também os clientes, óbvio. O plano de saúde é meu cliente, se eu atender plano, obviamente. Ele paga. Quem paga é o plano de saúde, muitas vezes, né? Tentar criar essas personas disso, né? Isso aqui também é o último, acho que é o último slide que eu vou colocar, mas a gente tem um desafio muito grande para usar o funil de vendas, né, para atrair essas pessoas. Isso aqui é muito especialista, eu vou deixar com a pessoa do marketing. Isso aqui, aliás, esse é o último que eu vou mostrar. Esse aqui é o Jamal Azam. O Jamal Azam foi meu aluno, o doutor Jamal Azam, ele é formado em otorrino aí na USP, e ele foi meu aluno de mestrado. E aí ele ficou muito empolgado quando eu viu que eu estava dando curso de área de clínica médica, ele se especializou nesse assunto, hoje ele dá alguns cursos comigo aqui, e eu gosto porque ele tem muita experiência em clínica. E ele, é engraçado porque eu digo para ele que ele é um dos médicos mais marqueteiros que eu conheço, né? Mas não é marqueteiro no mau sentido, é marqueteiro no sentido de que ele sabe se promover, ele sabe se promover. Ele gosta de gravar YouTube. A minha filha às vezes fala que é um pouco egocêntrico. A impressão que pode dar no médico desse é que ele é um pouco egocêntrico. Nem todo mundo gosta de ficar gravando vídeos como ele no YouTube, ou ficar participando de entrevistas, ou de... outros gostam mais de escrever, né? Mas também funciona. O marketing digital funciona muito bem para quem gosta também de texto, né? Precisa de uma assessoria de imprensa? Nem sempre. Ele não tem assessoria de imprensa, né? Colocar iscas digitais, por exemplo, no caso da clínica popular dele, ele tem uma isca digital, que eu não vou entrar aqui no mérito agora. O que a gente chama de isca digital? Por exemplo, uma isca digital interessante saiba se você... Em vez de você colocar num site e tal, para se vender, né? A oferta, descontos, preços populares e tudo, o que vende muito mais, assim, entenda o seu caso. Ele tem lá uma isca que ele põe que chama assim, como é que é? Você tem apneia do sono? Clique aqui, e é um protocolo, ele não está inventando nada, ele está falando que lá não é um diagnóstico, mas é um protocolo médico para ver se você tem tendência a ter, se você provavelmente é um candidato à apneia do sono. E ali você fala, olha, puxa, eu respondi isso, né? Sei lá, você poderia ter... Você pode ter risco de câncer de mama, por exemplo, alguma coisa assim, e colocar algumas coisas ali. Você não está dando diagnóstico, mas você está vendendo informação no sentido muito ético, muito correto. E o que você está fazendo quando você está fazendo isso? Gerando lead. Isso que os médicos não sabem fazer muito bem. Gerar lead é o seguinte, saber quem foi aquela pessoa que perguntou. Não porque você vai ficar dando cartaz ou coisa, fazendo propaganda indevida, mas isso pode te orientar melhor. Às vezes, aliás, o próprio Jamal faz muito mal isso aqui. Você entra nos vídeos dele, ele não sabe quem entrou, ele não sabe detectar, ele não sabe gerar leads. Então, hoje, você trabalhar com essas informações e gerar informação de quem pesquisou, gerar o que a gente chama hoje no mundo digital de leads, é muito, muito importante para o médico, né? Gerenciar essas redes, saber quem está entrando, o que está pesquisando, porque isso ajuda você a se orientar para o seu negócio. O mundo está virando muito digital, né? O penúltimo tópico da palestra aqui, né, eu não quero também me estender muito, eu quero abrir para a discussão, né? Um dos penúltimos tópicos o penúltimo tópico é processo, pessoas e questões legais. É muito importante você definir claramente na clínica o seu processo operacional. Desenhar o fluxo, como que você presta os serviços, quais são os principais processos, fluxos de atividades, as instalações e equipamentos que vocês utilizam aí na clínica, os processos e atividades que vão ser próprios ou terceirizados. Será que eu preciso fazer tudo sozinho? Ou eu posso terceirizar uma parte do meu atendimento, né? Isso daqui também está mudando muito, né?
Amanhã eu vou dar uma palestra para o pessoal, para os dentistas do Invisalign, né? E é interessante porque ontem eu estava com a equipe da Invisalign, eles falavam assim, não, hoje os dentistas têm medo do Invisalign porque eles têm medo que vai roubar muito do trabalho deles, né? O Invisalign faz, eles têm lá esse escaneador de dente, de boca e tudo, ele faz boa parte do trabalho que era do médico. Então, a tecnologia, de alguma maneira, ameaça eles. Como que eles se reposicionam em relação a essa tecnologia que está surgindo, né? Porque realmente, eu gosto muito do Harari, daquele livro do Homo Deus. Tem um pedaço do livro do Homo Deus que ele fala assim, nas versões anteriores de tecnologia, a gente estava acostumado com tecnologias e robóticas e tudo que iam roubar o trabalho de trabalhadores braçais. Hoje, ele coloca a medicina como uma das profissões ameaçadas. Assim, não é uma profissão ameaçada, não estou dizendo que o robô vai roubar o lugar do médico, mas tem muito trabalho que o médico gastava muito tempo fazendo, né? Que a tecnologia, não é nem o robô, a tecnologia, análise de dados para diagnóstico, vai incorporar muito do que o médico fazia. Então, qual vai ser o novo papel do médico diante disso, né? Isso também trabalhar bem no consultório. Eu posso usar essa tecnologia a meu favor, em vez de como ameaça? O que eu posso terceirizar na minha atividade, né? Eu lembro quando era criança, de um dentista que era da minha mãe, e ele era... Imagina que de manhã ele era protético, de tarde ele era dentista, muito bom dentista. Detalhista, ele fazia cada uma das próteses que ele colocava na boca, porque não confiava no protético. Imagina se você faz isso hoje, você querer fazer tudo. Então, você definir bem os seus processos é muito importante na clínica, né? Eu posso estar gastando tempo com coisas erradas, né? Administrar bem o tempo aqui. Entender bem a jornada e a experiência do paciente. Isso a gente está falando muito no hospital, mas se aplica muito também para a clínica, né? Entender a jornada do paciente. Tem muito médico que eu vejo que não olha para isso. Ele está lá fechado na sua sala, olhando a sua consulta e esquece o resto. Tem umas recepcionistas que eu vou falar, nossa, elas jogam contra o médico. O médico às vezes nem sabe disso, né? Eu lembro que fui uma vez numa consulta do pneu, já faz um tempo aí, que eu cheguei lá no consultório dele, e a maior tranquilidade, eu estava com pressa e tal, a secretária, eu já tinha esperado quase meia hora, falou assim, mas ele vai demorar. Ah, o doutor demora muito, ele é muito ocupado. Então, às vezes, ele não está sabendo que a recepcionista dele fala assim com o paciente, né? Eu simplesmente saí, nunca mais voltei nesse consultório. Eu tenho dúvida se o médico sabe por que eu não voltei mais. Porque não tem mais espaço para isso. O médico não pode mais ficar na redoma lá. Ele precisa entender o que está acontecendo. Você tem recepcionista desorganizada, marca consulta em horário errado. Aconteceu, aliás, pouco tempo com as minhas filhas. Também não... desculpa, a minha recepcionista marcou errado. Pô, mas que raio de agenda que ela está usando, né? Então, cuidado com essas questões do token, como ganhar. Eu vejo, por exemplo, faturamento para quem atende convênio é um horror, né? O faturamento é um processo que demora muito. Você tem que gastar um grande tempo. E aí o médico tem que lidar, o médico dono da clínica, ele tem que lidar com questões que ele detesta lidar, que são esses softwares todos para ganhar agilidade, mas não tem jeito. Porque se você não ganhar agilidade no software, você vai ter que ficar contratando um batalhão de pessoas para ficar fazendo o faturamento da clínica. Então, entender bem os processos da clínica é fundamental até para a sobrevivência dela. Você pode cobrar bem. Vamos dizer que você seja um médico que atende muitos planos. Você conseguiu credenciar vários planos, mas te dá tanto trabalho faturar que às vezes não vale a pena esse esforço todo. Então, entender bem esses processos, desenhar bem o processo, isso é que eu sugiro
A gente tenta ensinar nos cursos de formação em clínica como desenhar bem um processo. Outra coisa que eu venho trabalhando muito nesses cursos de clínica, e eu vejo que os médicos usam muito pouco isso. Eles não extraem os dados e não analisam dados do paciente. Vocês médicos, de uma forma geral, trabalham tanto com estatísticas médicas. Isso que é curioso, para ver tendências, correlação entre doenças e tudo. Mas com os dados de gestão, vocês, de uma forma geral, não fazem isso. Entendeu? Por exemplo, eu chego na clínica e falo quanto que cada médico está atendendo, qual é o ticket médio, qual é o ticket médio de cada um desses convênios. Então, isso aqui é um exemplo que hoje você monta com alguma facilidade, usando Excel e tudo, que eu posso clicar aqui, são nomes tudo fictícios, tá? Dos médicos. Eu não estou revelando nada aqui. Dos planos até, eu tirei de dado real, mas eu mudei o nome dos médicos, né? Isso aqui é fictício. Então, eu posso clicar lá e ver o quanto que cada plano, na medida em que eu dou, esse nome que hoje a gente usa muito, dashboard, é isso aqui, né? Eu vou clicando, ó, São Francisco, eu clico aqui, muda o gráfico aqui. Sulamed, Unimed, eu vou vendo, doutor tal, eu vou vendo quanto que cada um está faturando a partir dessa análise de dados. Eu vou vendo a tendência. Isso o médico trabalha mal, apesar do médico ser um ótimo estatístico, vamos dizer assim, na parte técnica, na parte de gestão ele não tem trabalhado de maneira tão adequada, né? O plano gerencial, né? Pensar bem a equipe, essa parte também é super crítica em clínica, como vai fazer a equipe, as habilidades, formação de cada um, os cargos, tem que tomar cuidado, né? Será que a recepcionista pode fazer faturamento? Será que não? Será que eu posso utilizar uma técnica de enfermagem para fazer um atendimento aqui ou ali? Então, estudar bem o perfil, até por questões trabalhistas, né? E o modelo de remuneração da equipe também é muito importante, né? Na maior parte, aliás, eu não diria que é importante, é fundamental. Na maior parte das clínicas, a gente brinca que as clínicas usam o famoso modelo de rachadinha, né? 50% para o médico, 50% para a clínica, né? Desculpa a comparação, mas às vezes é um pouco que faz salão de cabeleireiro, um pouco também, né? Mas é a tal da rachadinha. Você já viu se vale a pena esse modelo de remuneração? Parece que o médico está deixando muito para a clínica, mas não. Cada vez mais, quanto mais eu olho o número de clínica, das clínicas, eu acho que 50% para o médico que atendeu na sua clínica está muito bem remunerado. Eu não estou falando isso porque eu sou ambicioso e quero ter muito lucro, porque a clínica tem muito mais custo escondido do que parece que tem. Aliás, eu costumo sugerir, esse ponto é muito interessante, eu costumo sugerir que o dono da clínica, o sócio da clínica, ele também pense assim para ele. Fala assim, olha, você fez um atendimento, qual é o valor da sua consulta, você pega. Você pega aquele dinheiro como produção, é sua produção, seu salário, esse é o seu salário. Guarda a outra metade para a clínica. Se sobrar dinheiro no final do mês, aí você está tirando isso como lucro, como dividendo da clínica. Mas não dá na mesma? Não dá na mesma. É importante, quer dizer, talvez em termos de dinheiro, no primeiro momento, dê na mesma. Mas importantíssimo diferenciar 3 remunerações do médico da clínica, 3. O médico, quando ele é dono da clínica, ele está usando 3 chapéus. E ele deveria, na minha opinião, ser remunerado pelos 3. Ele é o gestor, então, como gestor, ele tem direito a um prolabore. Ele está atendendo, então ele é o operário, vamos dizer, ele é o operário, ele tem uma produção, ele tem que receber como produção, pela produção que ele está fazendo. E ele é dono da clínica, ele é um investidor, ele é sócio, ele é empreendedor, ele tem que tirar o dividendo. Esse exercício de separar essas 3 remunerações é super importante. Não é super importante para o sucesso da clínica. Questões legais, tributárias relevantes. Como é que eu vou constituir essa clínica, né?
Cuidado com sócio. Sócio é um problema, né? Sócio pode ser um problema. Se for, muitas vezes sócio é interessante, mas sempre que você for fazer uma sociedade, pense por que você está fazendo sociedade. Ah, porque eu adoro esse cara. Isso aqui não é a resposta, né? Ah, ele é muito bom profissional. Tá bom, mas não posso atrair ele de outra maneira, mesmo assim? Eu não sou contra, eu tenho sociedades muito bem sucedidas, mas se realmente chegar à conclusão de que vale a pena constituir a sociedade, porque aquela pessoa com quem eu estou fazendo sociedade está me trazendo um recurso complementar, então vai em frente. O que é recurso complementar? Pô, eu não tenho dinheiro suficiente, eu quero dividir o risco com outra pessoa. Esse cara eu confio, então ele vai investir. Qual que é o recurso que eu estou procurando do sócio? Dinheiro, recurso. Nossa, esse cara tem uma especialidade complementar à minha, fantástica. Qual o recurso que eu estou procurando no meu sócio? Conhecimento. Eu consigo de outra forma? Não, acho que eu só vou conseguir engajar ele se ele for meu sócio. Perfeito, vai em frente. Mas ao constituir a sociedade, já pense como que vai ser desfeita a sociedade. Tá? Não pode ser romântico como no casamento, né? Mesmo no casamento hoje a gente é um pouco assim. O correto no casamento também já é pensar e se separar, como é que vai ficar? Né? O regime de casamento é para isso. A sociedade também pode prever isso. Como é que você vai se separar? Como é que vai ser essa dissolução da sociedade? Né? Para isso existe o próprio contrato social da empresa ou até acordo de acionista, você pode colocar lá. Olha, se separar vai ser assim, assim, assado. Né? Essa semana mesmo eu estava conversando com uma clínica de otorrino, não é do Dr. Jamal, é do interior. E eles estavam falando que eram pais e filhos otorrinos. E como é que vai ser a sucessão? E se eles separarem? O pai que começou. Como é que fica depois, se eles separarem? Né? Quem vai ficar com o quê? Isso é muito importante. O médico, muitas vezes, tem um desejo de passar para os filhos o negócio. E não é raro você ter médicos oftalmo que o filho é oftalmo, otorrino que o filho é otorrino. A gente também pensa isso assim, né? Não tem uma certa constância, às vezes, que o filho é a sua especialidade. Isso aqui tem que estar bem pensado também. A natureza jurídica da clínica, se ela é uma uniprofissional, tem vantagens tributárias para isso, contrato da equipe, regime de trabalho, cuidado com as terceirizações. E agora um último assunto que a gente está tendo que tomar muito cuidado é a famosa LGPD, né? Está exigindo cuidado especial das clínicas por conta de que já era, na área médica, o dado do paciente já era meio complicado, agora está pior, né? Com a LGPD. Então, estudar um pouco mais da LGPD vale a pena também, nas clínicas. Por último, não sei se eu estou estourando muito meu tempo, mas acho que estou dentro aqui. Eu vou falar da parte um pouco mais sórdida, mas muito interessante e muito importante, que é o planejamento financeiro. Né? Então, se eu estou começando uma clínica, ou mesmo que eu já tenha uma clínica, e eu quero planejar como é que vai ser meu fluxo, importante ter clareza das suposições para falar quantos atendimentos eu vou fazer, a minha taxa de ocupação, como que vai ser a demanda por diversos tipos de serviço, taxa de crescimento das receitas, o ticket médio, porque às vezes o ticket médio é muito importante. Né? Nessa clínica de otorrino mesmo, eu estava vendo que eles estavam falando, olha, tem um médico aqui que ele faz cirurgia mais barata, mas ele nunca faz uma só. Ele faz 3 ou 4, às vezes, na mesma cirurgia. Então, vamos calcular o ticket médio, porque senão, se eu analisar por procedimento, pode ser que não seja interessante aquele procedimento. Mas sempre que eu faço um procedimento A, vem junto um procedimento B. Então, eu deveria fazer o ticket médio por procedimento também, por cirurgia. A gente está calculando lá com eles o ticket médio de cirurgia. E para saber se o negócio está tendo um retorno, né? O retorno. Essas questões são super importantes, inclusive, tem muitos médicos que falam, vale a pena eu dobrar meu regime de trabalho, meu tempo de trabalho, eu como dono da clínica, ou vale a pena eu contratar uma outra pessoa, financeiramente, né? Porque, ainda mais vocês que têm que dividir o tempo, né, de vocês entre HC e clínica, né? E outros trabalhos, muitas vezes,
É importante entender. Por isso que eu insisto em vocês separarem quanto que é de vocês e quanto que é de lucro da clínica, porque isso vai ajudar vocês a tomar decisões melhor. Se vale a pena vocês aumentar o tempo de vocês na clínica, ou se dá para você contratar um outro cara, um outro médico para fazer aquele procedimento. Vou passar rápido aqui, já é um pouco árduo esse assunto e já estamos no final. Outra coisa que o médico tem uma certa dificuldade na parte de gestão financeira é a parte do regime de competência e regime de caixa. O que acontece? O cliente paga a prazo e o médico, às vezes, tem que pagar à vista os seus custos. Por exemplo, eu já vi médico que paga para a sua equipe de atendimento no final do mês, ali, normal. Só que aquele atendimento ele só vai receber do plano daqui a 40 dias. Às vezes o cliente pagou no cartão particular, pagou no cartão. Então, o regime de competência significa quando você fez a coisa, mas o regime de caixa é quando você vai receber. Você fala o seguinte, mas isso é tão importante assim, é fundamental, é o que a gente chama de capital de giro. Se você tem um descompasso muito grande entre o prazo de receber o dinheiro e o momento que você paga, esse capital de giro é muito alto, ele precisa ser muito... E o pior, isso é o mais triste, quanto mais rápido você cresce nesse momento, mais capital de giro você precisa. Então, na conta de padeiro, você fala, como é que a clínica não está dando dinheiro? Por conta disso daqui. Porque na hora que você está crescendo rápido, você precisa de capital para isso. Por quê? Porque você não tem dinheiro para pagar à vista todo mundo. O que acontece? Às vezes você vai se endividar para isso, para crescer. E hoje o dinheiro está cada vez mais caro, ainda mais agora, né? Os juros aumentou. Então, tentar gerenciar bem esse desbalanço de o capital de giro, né? O descompasso entre quando você recebe e quando você paga, é muito importante. Alguns demonstrativos importantes, não vou entrar no detalhe daqui, porque isso aqui é muito árduo, né? Mas ter demonstração de resultados, ter fluxo de caixa, ponto de equilíbrio. O que é uma demonstração de resultados? Entender quanto foi a receita, quanto foi o custo do serviço prestado e qual o seu lucro bruto. Custo de serviços prestados são os médicos. Eu esqueço que ele é um custo, tá? Tem gente que coloca o custo... Isso aqui é importante. Tem gente que coloca o custo como o material, o fio cirúrgico, a luva. Não, o custo principal é o médico que trabalha com você ali. Tá? Ele é, inclusive, você mesmo. Qual é o seu honorário? Isso vai te dar o lucro bruto. Depois você tem as despesas operacionais, pega o lucro operacional, paga as receitas e despesas não operacionais para chegar no lucro líquido. Então, a clínica muitas vezes não faz. Até o contador faz isso, mas uma coisa é o que o contador faz, tá? O contador não faz gerencialmente. Nada do que o contador faz, eles mesmos vão concordar com isso. Eles fazem para regime de tributação. Não adianta ficar pedindo para o contador isso aqui. Ele não vai ajudar vocês. Isso aqui tem que ser no dia a dia. Regime de caixa, de competência. Tá? O que é importante, que eu gosto de dizer, entender qual é o seu ponto de equilíbrio. Isso aqui é fundamental. Entender que você tem custo fixo. O custo fixo, vamos dizer que tem uma clínica de... chutar um número aí. A clínica custa 50 mil por mês, para pagar todos os seus funcionários, água, luz. Se tiver pandemia, se zerar a clínica, eu vou ter que pagar os 50 mil, aluguel e tudo, 50 mil por mês. O custo variável está aqui em vermelho, só que ele já parte dos 50 mil. Quanto que cada consulta que eu fizer vai ter que custar. O que é o grande custo variável? É o médico que eu vou ter que pagar. Dependendo de como eu pago. Se ele é um médico plantonista, se o médico é plantonista, eu pago por plantão, ele pode ser, às vezes, como o custo fixo. Se eu já tiver ele... Você vem toda segunda e quarta, por exemplo, ele é um custo fixo. Se eu pago ele por produção, aí ele é um custo variável. Eu tenho que entender qual é o meu ponto de equilíbrio. Eu costumo dizer o seguinte, se eu fizer rachadinha, uma clínica,
50% e 50%, e supondo que eu não tenha mais nenhum gasto, uma clínica de 50 mil, ela tem que, no mínimo, faturar o dobro disso, obviamente, 100 mil. Né? Então, eu costumo falar qual é o meu ponto de equilíbrio? 100 mil. Quantos pacientes eu tenho que atender por mês, por dia, para chegar nesse ponto? Isso aqui é um monte de fórmula, mas a parte mais importante, e eu acho que eu já estou chegando no final, é isso daqui. Lembrar, quando você está projetando uma clínica, mostrar que o valor do dinheiro no tempo. Sempre pergunto assim, qual projeto você vai investir, né? Um que você gastou 100 mil agora, vai pegar 50 mil, 150 mil lá no terceiro ano, ou seja, você pôs 100 mil e recuperou 250 mil, ou um que você pôs 100 mil e recuperou 200, mas você recuperou mais rápido já no primeiro ano. Né? Então, isso aí vai depender a resposta depende da taxa de juros, tá certo? Depende do custo do capital. Então, se você tiver uma situação com juros elevados, recuperar o dinheiro mais rápido é melhor. Tá? Isso aqui é um exemplo de projeção, mas não dá para a gente entrar nesse detalhe agora. Eu já estou 1 hora aqui falando e eu não queria estender muito além desse tempo. E eu queria abrir para a discussão, né, para questões de vocês aqui. Pode ser assim, doutor Baraca? Pode sim. Muito obrigado, professor Aidar. Parabéns pela apresentação. Excelente apresentação. Muito obrigado. E coloca agora o tema para discussão, as perguntas, por favor. Passar a palavra para o professor Nilson Mello. Eu queria parabenizar. Será que eu vou interromper o compartilhamento, tá? Porque acho que daí eu vejo melhor vocês, tá bom? Qualquer coisa eu volto aqui de novo. Pronto. Marcelo, queria te parabenizar pela belíssima apresentação. Excelente. Os cursos de medicina, no meu ponto de vista, deveria ter uma área de gestão, de administração por 1 ou 2 anos, assim como um pouco do conhecimento da área de direito, uma vez que o médico é bastante fragilizado nessa questão de ações jurídicas por parte da paciente, principalmente nos dias atuais. E, infelizmente, o médico não tem noção de qual é o custo dele. Se ele tem um imóvel, ele não coloca aquilo como uma despesa. Na verdade, é uma despesa, porque se ele alugasse, ele teria uma fonte de renda extra. Né? Isso é muito importante. E o outro ponto que eu queria chamar a atenção, que você colocou muito bem, é a questão do marketing hoje. Né? Ele, de um lado, ele tem o Conselho Federal de Medicina e os regionais, né, que às vezes limita uma série de coisas, o que é bom, porque às vezes a gente está vendo nos dias atuais situações absurdas de promoção, e, por outro lado, ele não está acostumado com as redes sociais. Né? Então, eu vejo muitos cursos serem dados hoje na área de redes sociais para o médico, e aí entra o conflito dele não saber até onde ele pode e não pode, e se ele for denunciado, às vezes, de repente, ele ter problemas como a gente vê nos dias atuais. Né? Isso é importante. E cada vez mais a questão do retorno financeiro, que é difícil. Então, a nova geração, e até uma geração que já esteja formada há um certo tempo, eu vejo que começa a ir para os escritórios que você aluga por período, ou que você tem uma marcação de consulta e você vai, ou se você não tem, você não vai. Quer dizer, não, é semelhante aos escritórios hoje que ocorrem para outros tipos de profissionais liberais. Né? Muito bom. Alguma pergunta a mais? Na semana que vem, nós vamos ter a apresentação sobre marketing. Mas eu acho que esse aspecto que o professor Aidar colocou é o importante, o Nilson complementou também. A gente fica, Aidar, entre duas facas, vamos dizer assim. Uma, quando nós fazemos a propaganda, e o conselho que
tudo em cima da gente, né, também. Uhum. Então, é um cuidado muito grande que nós temos que tomar realmente. É verdade, é complicado, né? Uma questão polêmica também, que eu acompanhei outro dia, até uma discussão lá com o CFM, que são esses aplicativos de consulta, né? Que mercantilizam, vamos dizer assim, na visão do Conselho Federal de Medicina, mercantilizam a profissão médica. Então, como é que resolver isso? Desculpa aí. Como resolver a questão dos aplicativos? Posso? Claro, claro. Raquel. Parabéns, doutor Marcelo, pela palestra, muito interessante. Agora, eu queria só uma pergunta bem rapidinha com relação a essa questão do espírito empreendedor do médico, né? Na verdade, a gente, como o senhor bem disse aí, o médico ele acaba sendo empreendedor mesmo sem querer, né? Mas, no entanto, assim, essas áreas cruciais aí do empreendedorismo, por exemplo, o próprio marketing, a questão do planejamento financeiro, essa questão do planejamento estratégico, elas são áreas muito distantes e, às vezes, até, vamos dizer assim, vista com certa reserva pelo médico, né? Como é que o senhor acha que a gente poderia resolver essa questão? Colocar isso dentro da graduação, formar mais, abrir mais os espaços para transitar entre esses dois mundos aí, o mundo da gestão e o mundo da medicina, porque a gente tem, eu percebo uma certa resistência ainda, né? Quer dizer, uma resistência que às vezes vem até do CFM, por exemplo. Essa história de telemedicina é um exemplo típico. Se não fosse uma pandemia para acelerar esse problema, a gente ainda estaria proibindo qualquer tipo de medida ou então de consulta de saúde usando tecnologia, né? Então, o avanço é muito lento. Queria que o senhor comentasse. Essa é uma ótima questão aí, Gustavo, porque eu não sei se só... Eu acho que eu concordo com vocês, concordo com o senhor e com o Tonilson também. Colocar isso na grade da medicina me parece interessante, isso, e a parte de marketing, a parte jurídica. Mas tem uma questão também que eu acho que estimular mais a carreira, talvez, também como dono de clínica. Eu não sei, aí eu precisaria conhecer mais a grade de vocês aí. Porque eu não sei até que ponto vocês estimulam durante a formação do médico aí a questão de, se você for um clínico, né, e isso acho que realmente deveria ser considerado. Entender mais o público de vocês, quantos pretendem fazer uma clínica. Eu tô entendendo pelos dados que eu estou recebendo que o número é grande. Até porque pelo próprio CFM, o dono de clínica, ele costuma ter mais uma remuneração melhor do que a média dos médicos. Agora, esse dono de clínica agora mudou um pouco o perfil dele, né? Ele não pode ser aquele cara que abre a clínica dele, põe a plaquinha lá na entrada e fica esperando vir o paciente. Mudou muito o perfil dele. Então, esse dono de clínica, a partir de agora, ele é o cara, acho que acima de tudo, o cara é meio blogueiro, provavelmente. Ele é o cara, ele é um youtuber, um pouco. E só que ele vai ter que ter cuidado, né? Dobrado com o Conselho Federal de Medicina, porque o Conselho Federal de Medicina fica horrorizado com essas coisas. Eu fui numa reunião, eu estava comentando, eu engasguei um pouquinho, eu estava comentando, eu fui numa reunião
do Conselho Federal de Medicina com um carioca, ele nem era médico, ele era economista. Ele tinha criado uma plataforma que chamava Dr. Já. E a plataforma dele era uma loucura, assim, era ofensiva. Até assim, eu, que sou da área de negócio, achava aquele negócio ofensivo. Imagina que ele criou uma plataforma, não sei se vocês conhecem o Booking ou o Expedia, eu já fiz muita reserva por esses sites de turismo. Você quer procurar um hotel ali, né? Você vai lá, coloca você quer ir para o Rio, sei lá, na Barra, um hotel na Barra, porque vai ter um congresso lá, você vai lá. Aí ele aparece um monte de plaquinha, né? Das opções com os valores. Ele faz isso com os médicos, né? Aí você põe ginecologista da Bela Vista, aparece onde que eles estão com as plaquinhas de valor, né? Uma das coisas que o CFM fala é que, pô, não pode divulgar valor isso é mercantilização, né? Então caíram em cima dele. Ele falou assim: olha, você não pode fazer nada contra mim, porque eu nem sou médico, o dono do aplicativo. Aí o CFM, o que faz? Ele vai em cima do médico que se cadastra lá, coitado, sobra para o médico. Então ele vai em cima do médico e os médicos começaram a ficar com medo também de entrar nesse aplicativo. Mas demorou para esse empreendedor entender que, ó, quer usar aplicativo para achar o médico, ok, mas não pode usar desse jeito, né? Tem que tomar cuidado. É legítimo eu saber o preço do médico antes? Eu acho super legítimo. Essa história de você ter vergonha de perguntar o preço da consulta e só perguntar na hora que você sair da consulta, acabou, né? Então, não era assim antes? Pô, você vai perguntar o preço da consulta, né? Então isso acabou. Mas eu acho que essas questões, viu, Gustavo? Eu acho que vocês têm que tratar assim nos cursos, né? Posso complementar um pouquinho, Marcelo? Claro, doutor Edmundo. Hoje aqui na Faculdade de Medicina, nós temos as disciplinas optativas. Nós temos, pelo último levantamento que eu vi, 13 que tratam de inovação e empreendedorismo. E essas disciplinas são optativas para os alunos realizarem. Uhum. Nós temos disciplina de gestão em saúde, também optativa, Uhum. e que os alunos procuram fazer. Então, isso dentro aqui da faculdade. Uhum. Então, existe um projeto muito grande, Saúde Digital, que foi tema até da nossa última reunião de 2021, que é coordenada pelo professor Giovanni Cherry. Uhum. Giovanni e o Carlos Carvalho e o Fábio Jatene. Sim. O projeto de telemedicina aqui na faculdade. Que legal. Ela está bem avançada, com teleconsulta, só complementando um pouquinho o que o Gustavo colocou. A telemedicina aqui dentro da faculdade já está bem adiantada. Bacana. Evoluindo bem. Na universidade, eu terminei meu mandato agora de pró-reitor de graduação da USP, agora em fevereiro. Uhum. Nós fizemos, nesse período, nos últimos 4 anos, alguns projetos, alguns editais, liberando bolsas para estudantes de graduação e recurso financeiro para custeio, para material de consumo, para inovação e empreendedorismo, estimular o desenvolvimento, o interesse dos estudantes de graduação da universidade nas diferentes áreas em relação à inovação e empreendedorismo. Como criar uma startup. Então, uma série de recursos foram destinados sob a forma de bolsas, de software, de material de consumo para projetos envolvendo docentes da universidade, estudantes, alunos de pós-graduação e estudantes de graduação. Uhum. Então, esse movimento foi feito. E nós temos hoje, na Universidade de São Paulo, disciplinas que são ligadas à pró-reitoria de graduação, que nós chamamos com temas transversais. Então, nós temos disciplinas de inovação, de empreendedorismo, tem uma disciplina de gestão em saúde, feita por professores aqui da Faculdade de Medicina, que são oferecidas, essas disciplinas são oferecidas para todos os estudantes da Universidade de São Paulo, voltadas para a inovação, para empreendedorismo.
Então, existe uma série de ações que hoje são realizadas na universidade e também aqui na Faculdade de Medicina. Nesse sentido. Muito, muito legal, muito interessante, né? Eu tive a oportunidade até de trabalhar com o professor Giovanni também, foi quando ele era diretor aí da Faculdade de Medicina, e então eu conheci ele mais de perto ali no INRAD, né? No primeiro momento. Mas sabe o que eu vejo, professor Edmundo, professor Baracá, que na verdade às vezes o foco é muito grande na parte de tecnologia, de telecirurgia, robótica e tudo, e a parte mais simplesinha aqui, por exemplo, as redes sociais, talvez pudessem ser mais exploradas, né? Eu vejo assim, alguns médicos nesse momento de pandemia, eu vejo que eles não investiram efetivamente em plataformas simples, tá? Tem uma licença de Zoom, tem uma licença no Meeting aqui, né, no Teams. Fala, olha, deixa eu investir aqui, já que pode ser que esse mundo, esse novo normal não seja mais igual ao antigo, porque provavelmente mudou. Então, eu vejo que alguns, não vou dizer, outros não, mas alguns investiram muito pouco, fazem a consulta por telefone, sabe? A consulta com muito problema de você conversar com o paciente. Até pelo WhatsApp, né? Até pelo WhatsApp, pelo WhatsApp. Então, acho que isso também precisaria também ser... É uma coisa até muito mais simples do que a tecnologia que vocês usam para a telemedicina tradicional e que hoje acho que os médicos estão explorando pouco isso daí. Nós estamos fazendo na ginecologia teleconsulta, teleretorno. Que ótimo. Com plataformas mais simples hoje. Uhum. Temos projeto com atenção primária também, teleatenção primária, e tem a mais complexa, que é a tele-UTI, que nessa pandemia foi feita, desenvolvida aqui pelo professor Carlos Carvalho, do INCOR, e propagada para o Brasil inteiro. Hoje à tarde nós vamos ter o lançamento da tele-UTI obstétrica. Legal. Que dá orientações como se fosse consultorias para centros em todo o Brasil. Então, a coisa realmente está expandindo. Mas eu queria agradecer ao professor Marcelo Aidar pela presença. E, professor, nós vamos marcar um planejamento estratégico. O senhor já nos ofereceu isso, nós vamos marcar posteriormente, hein? Teria muita honra de fazer o planejamento de vocês aí da Gineco. Muita honra mesmo. Muito obrigado, viu, professor? Tá ótimo. Agradecemos em nome da disciplina de ginecologia, sua generosidade em estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço a atenção, espero ter sido útil aí no dia de hoje. Excelente, muito obrigado, viu? Obrigado. Um bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado.